Olá, eu sou Rodrigo Caneco e vou apresentar nessa videoaula o tema economia feminista. A economia feminista começou a se desenvolver na década de 1970, com os estudos da pesquisadora Barbara Bergman e as contribuições econômicas de Barbara Budichon e Ada Ritterberg. No entanto, foi apenas nos anos 1990 que ela se consolidou academicamente, com a criação da International Association for Feminist Economics e do periódico Feminist Economics. Essa abordagem propõe um modelo econômico mais inclusivo, que valorize todas as formas de trabalho, incluindo o trabalho reprodutivo e de cuidados, tradicionalmente realizados por mulheres. Ela destaca a importância da reprodução social, ou seja, das atividades essenciais para sustentar a vida e garantir a continuidade da sociedade, reconhecendo seu papel central na economia. A economia feminista busca integrar aspectos historicamente ignorados pela economia tradicional, como o trabalho doméstico e os cuidados. Ao fazer isso, ela chama atenção para a desvalorização do trabalho feminino, resultado de uma estrutura social que ainda vê as mulheres como responsáveis principais pelo cuidado do lar e da família, atribuindo a elas um papel secundário no mercado de trabalho. Hoje em dia, as mulheres ainda enfrentam muitos obstáculos para conseguir igualdade no trabalho e na sociedade. Uma das principais dificuldades é conciliar os cuidados com a casa e a família com a vida profissional, o que muitas vezes faz com que elas tenham que escolher entre a carreira profissional e a vida pessoal. Além disso, muitas mulheres ganham menos que os homens, mesmo fazendo o mesmo trabalho, e têm menos chances de chegar a cargos de chefia. A sociedade ainda espera que a mulher seja a principal responsável pelo cuidado da casa e dos filhos, o que acaba limitando sua presença no mercado de trabalho. Por isso, muitas vezes elas são deixadas de lado ou não são valorizadas como deveriam. Isso também gera uma sobrecarga, pois muitas acumulam trabalho fora de casa com as tarefas domésticas, o que é chamado de dupla jornada. Tudo isso mostra que ainda existem muitas barreiras para que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades. Nesse contexto, surge a expressão teto de vidro. Mas bem, o que seria esse tal teto de vidro? A expressão se refere a uma barreira invisível que impede as mulheres de alcançarem cargos mais altos ou posições de liderança no mercado de trabalho, mesmo quando elas têm qualificação e experiência para isso. Esse teto não é uma regra escrita ou uma proibição clara, mas sim um conjunto de atitudes, estereótipos e desigualdades que dificultam a ascensão das mulheres. É como se houvesse um limite que elas não conseguissem ultrapassar, embora ele não seja visível. Por isso o nome teto de vidro. Esse termo é muito usado para falar sobre desigualdade de gênero em empresas, principalmente quando há poucas mulheres em cargos de chefia ou diretoria. Enxergando todo esse contexto atual de desigualdade de gênero enraizado na sociedade, o grupo propôs algumas possíveis soluções para tal problema. Precisamos ter mais mulheres em posições de liderança, promover a economia solidária e os modelos cooperativos, e ainda uma valorização e redistribuição do trabalho de cuidado são pontos vistos com bons olhos pelo grupo. No primeiro ponto, a gente vê que é necessário a implementação de políticas que garantam a igualdade salarial entre homens e mulheres, que exerçam as mesmas funções. Para que isso aconteça de forma eficaz, é essencial promover a transparência salarial nas empresas e criar mecanismos de fiscalização que assegurem o cumprimento dessas regras, a fim de evitar discriminações e garantir um ambiente mais justo para todos. Outra forma de combater a diferença salarial entre homens e mulheres é incentivar a criação de cooperativas e iniciativas de economia solidária, especialmente aquelas lideradas por mulheres. Essas iniciativas colocam o bem-estar coletivo acima do lucro individual e oferecem um modelo mais justo de organização do trabalho, onde todos têm voz e participação nas decisões. Apoiar esse tipo de economia ajuda a gerar renda de forma mais igualitária, valoriza o trabalho feminino e oferece alternativas reais ao modelo tradicional, que muitas vezes exclui ou desvaloriza as mulheres. Outro ponto fundamental é valorizar e redistribuir o trabalho de cuidados, como cuidar de crianças, idosos, pessoas doentes e da casa. Esse tipo de trabalho é essencial para o funcionamento da sociedade,
ainda é visto como uma obrigação natural das mulheres e muitas vezes nem é reconhecido como trabalho. É preciso mudar essa lógica, promovendo políticas públicas que reconheçam o valor do cuidado e incentivem sua divisão mais justa entre homens e mulheres. Isso inclui, por exemplo, ampliar o acesso a creches e serviços de apoio às famílias, garantir licenças parentais mais equilibradas e estimular os homens a participarem mais ativamente da vida doméstica e familiar. Quando o trabalho de cuidado é melhor distribuído e valorizado, as mulheres têm mais chances de participar do mercado de trabalho em igualdade de condições, com mais autonomia e oportunidades. O grupo acredita que, que com essa mudança beneficiaria não só as mulheres, mas toda a sociedade. Como exemplo de uma aplicação real de um modelo de economia solidária, podemos citar o Banco Comunitário Justa Troca, que funciona como uma iniciativa que busca fortalecer a comunidade local por meio da troca de bens, serviços e crédito solidário. Ele oferece acesso a microcrédito, apoio a pequenos empreendedores e promove o uso de uma moeda social própria, que circula dentro da comunidade. Dessa forma, estimula o comércio local, gera renda e ajuda a combater a exclusão financeira, sempre com foco na cooperação, na justiça social e no desenvolvimento coletivo. Um outro ponto é o exemplo do modelo econômico baseado na economia feminista é o sistema de poupança e crédito rotativo denominado Chitiqui, implementado em Moçambique. Nesse sistema, as mulheres se organizam de forma cooperativa para contribuir financeiramente umas com as outras, priorizando o bem-estar coletivo em vez de lucros individuais. Bom, e essa foi nossa videoaula sobre economia feminista. Espero que você tenha gostado e caso queira se aprofundar no assunto, você poderá consultar o material bibliográfico aqui disponibilizado no site Páginas Arco-Íris. Obrigado!